Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando todos os versículos do livro de Apocalipse. Nós estamos no primeiro capítulo e hoje vamos estudar o versículo número 14. O primeiro capítulo tem 20 versículos. Então já passamos da metade. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí disponíveis no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Lembrando que houve uma mudança na nossa programação. Toda segunda nós vamos estudar a vida de Paulo. A primeira aula foi na segunda-feira passada, também está disponível aí no canal. Quarta-feira, Apocalipse versículo por versículo, e sexta-feira com a Janaína fazendo a pergunta que você envia para gente pro ICP Responde. Você pode enviar a sua pergunta por e-mail, o e-mail é teologia@icp.com.br, ou pode enviar a sua pergunta também pelo nosso WhatsApp, o 21 986 22 32 66. Antes de eu ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subir a aula, você já é avisado. Aproveite e faça seu comentário e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da gloriosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza! Vamos trabalhar. Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Nós podemos dividir este versículo em duas partes. Vamos para a primeira parte. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. A maioria dos estudiosos da palavra de Deus, pessoas piedosas, intérpretes da Bíblia, interpretam que este primeiro texto é uma referência a Deus Pai. Olha que importante conhecer a doutrina da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos na divindade três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa importante é a relação do livro de Apocalipse com o livro de Daniel. Veja que interessante esse texto de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Tá vendo aqui, olha, cabelo da sua cabeça como a pura lã? Foi a mesma visão que João teve. Portanto, o texto está tratando esta primeira parte de Deus Pai. Vamos para a segunda parte? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Já esta segunda parte, os estudiosos, os intérpretes, pessoas piedosas, interpretam como sendo Deus Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E citam Daniel também, porque existe um paralelo entre Daniel e Apocalipse. Vamos ver o texto citado? Daniel, capítulo 10 e versículo 6. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Estes seus olhos como tochas de fogo é um paralelo com Apocalipse. Olha aqui, ó, e os seus olhos como chama de fogo. Vou enfatizar novamente a importância de conhecer a doutrina da Santíssima Trindade, porque tantos os atributos que o Pai recebe, o Filho também recebe.
E o Espírito Santo também recebe, nesse caso, o Pai e o Filho. Mas todos os atributos da divindade são dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por exemplo, eternidade. Nós não cremos em três eternos, mas o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Mas só existe um eterno, como só existe um Deus, tá bom? Vamos agora entrar em alguns detalhes do versículo. Então, voltando na primeira parte, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Bom, o texto está falando de eternidade, sabedoria, esplendor, pureza, digno de honra. Tá vendo? Não tem nada a ver com cabelo branco de velhice, porque, como eu disse, Deus é eterno. Fala de esplendor, de sabedoria, digno de honra. Esta é a interpretação desses cabelos brancos. Tranquilo? Vamos ver agora a segunda partinha? E os seus olhos como chama de fogo. Fala do quê? De conhecimento, de onisciência e purificação. Conhecimento, onisciência, purificação. Aí já é uma relação a Jesus, ao Filho. Mas o Pai também é onisciente. E o Espírito Santo também é onisciente. Mas não existem três oniscientes. Existe só um onisciente, porque é atributo da divindade. Está vendo de novo a importância de conhecer a doutrina da Santíssima Trindade? E nós vamos aprender na sequência sobre este olhar de Jesus para a igreja, a onisciência. Lembrando que nós já aprendemos que estas 7 igrejas da Ásia também é interpretado como todas as igrejas de todas as épocas, mas isto já é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Eu sei que tem gente que está com pressa, quer avançar, mas não precisa ter pressa. O importante é que nós já começamos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho. Envie para os seus amigos este vídeo, assim todos poderão aprender de maneira simples e clara a palavra de Deus. Olha, se você quiser os slides que eu apresento nas aulas, eles estão disponíveis no nosso site. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.